Jesus, estamos com mais uma lição. Agora o terceiro trimestre, classes de adultos. Nós vamos iniciar mais um ciclo de lições. O tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Nós temos a lição de número 1, a Igreja diante do espírito da Babilônia. Nós queremos convidar você para essa pré-aula e também queremos convidar você para se inscrever em nosso canal e nos ajudar a levar mais conteúdos para mais pessoas. Tá certo? Então, inscreva-se aí, assine o sininho de notificações, ative esse sininho aí de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui. A lição de número 1, que diz a Igreja diante do espírito da Babilônia, tem como texto áureo Apocalipse 17:5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário mundial, no cenário atual, E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe, Apocalipse, capítulo 17, de 1 a 6. Vamos ler. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Meus queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos diante de uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico nestes últimos dias. Observe que essa oposição ela se desenvolve em escala religiosa, em escala política, econômica e também cultural. Diante desse quadro, cabe à Igreja do Senhor Jesus usar das armas espirituais para continuar a sua marcha neste mundo esperando a volta de Jesus. Para responder a estas e outras perguntas que são pertinentes aos grandes desafios de nossa época, nós vamos contar com o apoio do nosso querido pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessas lições abençoadas desse trimestre. Objetivos: primeiro é apresentar os significados de Babilônia. Segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E por último, demarcar a posição que se separa, que se espera, da igreja nesse contexto. Observe que o mundo em que estamos vivendo é um mundo muito turbulento, onde realmente há uma grande oposição à Igreja do Senhor Jesus. Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, é por natureza escatológico. Apocalipse é um livro escatológico. O livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal
nem listar os eventos da grande tribulação. Nós estamos aqui com o objetivo de alertar, é isso, a igreja acerca, não é, dos aspectos gerais do espírito de Babilônia, presente já no cenário global em que vivemos. E a chave bíblica, a chave para nós entendermos toda essa primeira parte da lição é Babilônia, Babilônia, tá certo? Então, observe aí que Babilônia tem vários significados. Então, nós vamos ver aqui. Primeiro, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituem. Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 e 2. No contexto bíblico, destacam-se 3 termos gregos. Porné, que significa prostituta, porneo, que é prostituir-se, e porneia, que é prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, lá no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Nós podemos observar na Bíblia, em Naum, capítulo 3, versículo 4, Isaías, capítulo 23, versículo 15, Jeremias, capítulo 2, versículo 20 e Oséias, capítulo 2, versículo 5. Muitas vezes essa aplicação era para a vida espiritual, a prostituição espiritual. Já em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e a sua oposição à fé cristã. E observe que não é pouca a oposição que a fé cristã enfrenta nesse mundo. Então observe, podemos aqui identificar como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, versículo 5. O segundo subtópico fala da a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Apocalipse 17, versículo 3, parte A. Ela se veste de púrpura e de escarlata, né? Cor avermelhada. Apocalipse 17, versículo 4, parte A. O que significa reinado e luxo. Reinado e luxo. Ora, se percorrermos os reinos deste mundo, vamos ver muito sobre isso. Vamos ver realmente reinado, poder, né? E também luxo nos reinos. Então aqui ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que simboliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz a respeito das abominações e as imundícias da sua prostituição. Tudo aqui relacionado à grande Babilônia, né? Então, o que representa aí toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade caída. A fera na qual a mulher está assentada, está montada, é a besta que saiu do mar. Esse mar significa gentes, povos. Então, ela emergiu dos povos. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Trata-se do anticristo que, pelo poder do inimigo das nossas almas, Satanás, faz oposição a Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em 2 Tessalonicenses 2, 4, 9 e 10, acerca disso, aquele que faz oposição a Deus, a Cristo. Ele profere blasfêmias bem consciente e tem repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Veja que essas figuras, essas aparições, essas visões
Então, simboliza aí poder político, poder de reino, deterioração moral, deterioração da sociedade, idolatria. Então, o espírito da Babilônia impera em nossos dias. A união entre o cavaleiro, que aqui mostra mulher, e a montaria, que é a besta, a mulher montada na besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, políticos, econômicos que formam aí o espírito da Babilônia. Olha, o terceiro subtópico, mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse 17, 5, parte A. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande, porque ela é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, a depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Observamos aqui que esse sistema que é deliberadamente anticristão está atuando no mundo em toda a face da terra. Então, esse espírito da Babilônia, ele está em ação em todo o mundo. A Babilônia é um símbolo para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história. Então, o que é Babilônia? É isso. Esta Babilônia será completamente destruída nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Será destruída. A segunda parte de nossa lição para a classe de adultos fala a respeito do espírito propriamente dito da Babilônia. É isso que age, essa ação que há na sociedade odierna. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Observe, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo e nós podemos chamar de egolatria. Não é? Então as pessoas são obcecadas pelo dinheiro, pelos deleites, pela beleza, pelo glamour, pela ostentação, pelo status. Então, essa egolatria faz com que o homem mergulhe nessa desordem espiritual. Além disso, o argumento de liberdade, que muitos pregam, e acham que isso é liberdade, estimula realmente a devassidão por meio do afrouxamento moral. Ecumenismo doutrinário traz erosão, traz erosão para a fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e também a autoridade bíblica. E o ser humano interpreta e se ressignifica e traz para si tantos doutores, amontoa para si doutores, ensinamentos, mas o final realmente é o afrouxamento moral e, por fim, o dano para a vida espiritual, e então fica dominado pelo espírito de Babilônia. O sistema político e cultural de nossa época, de nossa sociedade, também dá uma amostra, faz uma amostragem aí do espírito da Babilônia. Vamos ver por quê. Olha, o espírito da Babilônia exerce forte influência, tanto na política como na cultura. Isso nós podemos perceber em Mateus 13, 38, 1 João 5, 19. Confira na Bíblia aí e veja que realmente isso está acontecendo. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas como afronta à cultura cristã.
tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, da prostituição, são imposições que esses movimentos querem impor contra a verdade cristã e a vida cristã. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discorrer, ou discordar, quem ousa discordar dessas pautas, desses assuntos. Então, quem discorda é chamado de fundamentalista, atrasado, né? São pichados de tantos nomes. Há censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem aí doutrinamento contra a fé cristã. Isso é claro, estamos percebendo. Então, coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Tentando destruir uma outra cultura, então se impõe como nova cultura. Nesse contexto, os cristãos são perseguidos, julgados, taxados, xingados. Então, observe que há um movimento, há um espírito de Babilônia operando nesses dias. Vamos ver o sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade, chamado o espírito da Babilônia, Apocalipse 18, 3. Ali mostra-se o comércio e o governo que subornam os cidadãos para que caiam na avareza e caiam na situação de ser avarento, e ali está em jogo o poder e também o dinheiro, chamado a prata e o ouro. Então, muitos são motivados a levar vantagem financeira ilícita e imoral, mas não importa, eles preferem realmente levar a vantagem. A sociedade, às vezes, se torna extorquista, vamos corrigir aqui, a sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos, do consumismo desenfreado. Então, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar muito no dinheiro. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão que fica aí vulnerável. Então, observe que essa última parte da lição vai falar sobre a posição da igreja diante desse espírito da Babilônia. Nós precisamos ter postura e ter o cuidado para viver neste mundo esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, nós não negociamos a nossa ortodoxia bíblica. A doutrina bíblica, ela é intocada, ela é intocável, vamos dizer assim. Que o que a Bíblia diz está dito. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz uma ideia de crença correta. É chamado de ortodoxia. Os ortodoxos. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. A palavra de Deus, ela é autoridade. A palavra de Deus é a pedra de toque. A palavra de Deus, ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. É o pão, é o sustento, é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é tudo para nós cristãos. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o cristão para enfrentar esse espírito de Babilônia. Para enfrentar o quê? Tudo que vem contrário ao ensinamento da fé cristã. Mas enfrentar com mansidão, temor, boa consciência e saber lidar com as pessoas para ganhá-las para o Senhor Jesus. Formar o caráter cristão. O caráter cristão, ele é a nova vida, é o modo de pensar e agir daqueles que agora pertencem a Deus. Paulo disse,
as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque agora nós somos novas criaturas. Jesus nos ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não é por acaso que Paulo também observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos, escravizados pela carne. Portanto, a Igreja do Senhor, que prima pelo estudo e a aplicação da palavra de Deus, deve produzir crentes espiritualmente maduros. Ela tem esse dever de produzir cristãos maduros, capazes de resistir ao espírito de Babilônia, presente nesse cenário global. Quando falamos aqui em Babilônia, vamos retroceder um pouco e vamos ver um pouco, assim, bem rapidinho, a história de Daniel em Babilônia, o povo babilônico. Então, Daniel foi levado bem novo para a Babilônia, mas não se deixou contaminar, porque em Daniel 1,8 diz que ele não se deixou contaminar. Sobreviveu o tempo inteiro e Deus o abençoou em terra estranha, em Babilônia. Ele morreu velho e farto de dias, mas não se desviou dos caminhos do Senhor. E Daniel é um exemplo de como se vence Babilônia. Então, é um exemplo para todos nós. Observemos aqui que aguardar a volta de Jesus, nós precisamos realmente resistir ao mal. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. A igreja subirá ao encontro do Senhor. Então nós precisamos nos guardar neste mundo que jaz no maligno. O espírito de Babilônia está tentando impedir a igreja de Cristo subir. Mas a igreja vai subir, a igreja subirá. Nós subiremos no arrebatamento da Santa Igreja. Então, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos então a apostasia, a inversão de valores, a perseguição aos cristãos e às coisas de Deus, guerras, fomes, pestilências, doenças, não é? Terremotos, fatos extraordinários que estão acontecendo, coisas incríveis acontecendo. Então são sinais fortes que indicam a volta iminente do Senhor Jesus. Diante desses eventos, o cristão, o crente em Jesus Cristo, o salvo, ele é exortado, ensinado a não viver despercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Requer-se do salvo que, enquanto aguarda a bendita esperança, renuncia à impiedade, às paixões mundanas, viva nesse presente século que está dominado pelo espírito de Babilônia, viver uma vida de autodomínio, de integridade, de santidade, aguardando a volta do Senhor. Então, finalizando aqui a nossa lição, nós queremos concluir dizendo que esse período que o espírito de Babilônia exerce forte influência, principalmente na sociedade global, sociedade mundial, não é só local, suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores cristãos. O avanço do mal não pode deter, né, o avanço da igreja. É uma guerra do bem contra o mal, de Cristo contra Belial, de Deus contra o diabo. Então, é uma guerra, estamos em campo de batalha, mas a vitória é daquele que serve a Deus. A vitória é de quem espera no Senhor e tem o Senhor como seu general, né, o seu guardador fiel. Então, observe que a igreja precisa se preparar para esta vinda gloriosa do Senhor, porque Babilônia está querendo nos enganar. O espírito do anticristo, o espírito do mal, quer se apossar das coisas e quer envolver os cristãos para se afastarem da presença de Deus. Fique firme, espere o Senhor Jesus, que Ele está voltando a qualquer instante. Nós queremos encerrar com uma breve oração, agradecendo a todos pela atenção
e por estar conosco aí. Nosso muito obrigado. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Aqui louvamos o Teu nome e te agradecemos por tudo, Senhor. Pelas bênçãos, pela graça, pelo favor, por Tua proteção, pela oportunidade de estar aqui falando do Teu grande e infinito amor. Guarda Teu povo, guarda a Tua igreja, salva as almas, nos abençoe em continuação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Agora e sempre nós te agradecemos. Amém.